Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar sobre o tema número 4 da nossa apostila do curso de redação. Ela vai tratar do desafio da habitação à realidade da moradia no Brasil. Bem, vocês podem começar a redação de vocês fazendo um percurso histórico e mostrando como que o processo, de nós termos deixado de ser um Brasil rural para ser um Brasil urbano influenciou nas caracterizações das moradias no Brasil, e isso infelizmente se estende até hoje porque muito pouco foi feito para mudar essa realidade. Então vocês podem se recordar, vamos pensar na cidade de São Paulo. Então nós tínhamos lá os barões do café que moravam em suntuosos casarões na Avenida Paulista. E depois, com o processo de industrialização de São Paulo e a chegada de pessoas vindas do Nordeste, do Brasil, do Norte, do Sul, nós tivemos ali de repente um choque cultural, né? Porque aquelas pessoas que estavam ali acostumadas a na Avenida Paulista desfilarem apenas as mulheres bem vestidas, né? As charretes, os primeiros automóveis. De repente eles deram de cara com famílias e famílias morando em calçadas, precariamente alocadas ali embaixo de lonas, com suas roupas e crianças e utensílios. E esse choque, inclusive, fez com que muitos daqueles casarões fossem abandonados e essas pessoas fossem se abrigar em bairros um pouco mais distantes, longe, dessa população que chegava à cidade de São Paulo. Esse é um fato histórico e vocês que estudam história, e sabem mais do que eu, podem falar bem melhor a respeito. No Rio de Janeiro, nós temos ali também, alguns historiadores apontam, que quando houve aquele choque, em que as tropas tentaram dissuadir Antônio Conselheiro e todas aquelas pessoas que o acompanhavam, quando as expedições não se davam muito bem, elas voltavam, para o Rio de Janeiro, recuavam, voltavam para o Rio de Janeiro. E o acampamento desses soldados foram ali, deram início praticamente ao processo de favelização nas encostas dos morros cariocas. Esses fenômenos sociais, eles são marcados, são justificados aqui no Brasil por um poder público que não sei se vocês percebem isso, mas um poder público que sempre anda um passo ou 100 passos atrás dos movimentos sociais que existem hoje. Então, esse, vamos dizer assim, alheamento, do Estado, ele gera situações como a que nós vimos nesse ano, em que infelizmente um prédio que era uma ocupação acabou pegando fogo, desabou em São Paulo, o prédio chamado Wilton Paes de Almeida, fiz uma colinha aqui. E isso acontece porque, será que a prefeitura não sabe que existe aquela situação no centro de São Paulo? Governo do estado não sabe? Todo mundo se omite, porque essa omissão, ela autoriza inclusive o gestor público a não tomar providências, Eu concordo que, é claro, se uma polícia invade aquele habitacional para tirar aquelas pessoas, é algo traumático. É algo que a mídia nacional e internacional vai criticar. Agora, se a solução fosse sair dali para ir para um outro lugar, tudo isso seria um pouco mais fácil. Só que aí nós nos vamos confrontar com uma seguinte situação. Nem todas as pessoas que moram ali numa ocupação, num centro urbano, nem todas as pessoas querem realmente ser removidas para uma periferia. Porque ela sabe que na periferia ela vai encontrar talvez uma moradia, uma casa minúscula, com poucos metros quadrados. Mas o pior, ela não vai encontrar transporte, ela não vai encontrar escola, ela não vai encontrar uma policlínica, um posto de saúde, cada região aqui no Brasil coloca um nome nisso. Ela não vai encontrar elementos que possam dar a ela as mesmas condições que existem numa capital, num centro.
Então, muitos urbanistas apontam essas duas saídas. Ora, ou o poder público vai construir prédios com uma gestão barata, como assim? Então, cooperativas que vão gerir, cooperativas que vão fazer o trabalho de manutenção desses prédios, em que os próprios moradores serão os síndicos, serão gestores, para não encarecer aquela morada. Que aquela moradia seja bancada pelo governo, né, paguem suaves prestações para aquelas pessoas que habitam, que ganham o direito de habitar ali naquele lugar. Que não sejam imóveis passíveis de serem vendidos facilmente, porque ele teria sido dado àquela pessoa como benefício social e não para que ela comercialize aquela localidade, né? Então, ou o poder público vai ter que construir moradias nos centros urbanos em que já existem essa infraestrutura, ou construir residenciais mais afastados, mas que garantam a essas pessoas o acesso à cidade, o acesso àquilo que realmente é necessário para se viver bem, que é um determinado conforto, né, gente? Todos gostam disso, inclusive as pessoas que não têm condições gostam. Tem alguns que, como alguma música diz aí, né, a pessoa prefere morrer a ver o outro ascender, né? Então, é uma questão do poder público. Esse poder público nosso é omisso, olha, então vocês podem começar a fazer as intertextualidades, vocês podem usar sem vergonha, tá? O Cortiço, de Aloysio Azevedo, em que já se mostrava as condições de moradia no Brasil, tá bem? Vocês podem usar também a própria Constituição, porque é uma garantia constitucional do cidadão à moradia. Então, quando um governo do estado, ou uma prefeitura, ou um governo federal desenvolvem programas de moradia, eles estão apenas obedecendo à Constituição, não estão fazendo favor nenhum, tá? Não é favor que nos fazem, é uma obrigação estabelecida em Constituição, tá bem? Então eu quero que vocês suscitem essas questões aí. Vocês podem mencionar a música Favela, tem várias músicas que falam sobre essas situações de moradia também, tá bom? Então fiquem à vontade para falar sobre isso. Nós podemos lembrar também um outro aspecto que está relacionado à moradia. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm que optar, ou elas comem ou elas pagam seu aluguel. Então, nós temos aí uma situação de pobreza. Lembra do semestre passado que nós falamos sobre a perpetuação da pobreza no Brasil? Que ela se perpetua? Né? Então, sempre que a gente fala em perpetuação da pobreza, nós também falamos em perpetuação do poder. Ao que nos parece, ao menos é uma opinião que eu tenho, essa questão de moradia, ela é pouco trabalhada, porque ao dar a dignidade da moradia, você está fazendo com que esse cidadão comece a exigir mais coisas. E para nenhum gestor público isso é importante. Porque nem sempre o nosso gestor está a fim de arregaçar as mangas, sabe? Nem sempre o nosso gestor público, ele quer acordar cedo, desenvolver um projeto, se envolver com esse projeto, fiscalizar a execução dele, né? É muito mais confortável dormir até as 10, tomar um banho de piscina, almoçar tranquilamente, aparecer na prefeitura ou no seu gabinete, né, lá para umas 2 da tarde, ficar lá numa quarta-feira, despachar e vir embora. Agora, quando o gestor público se coloca a construir, é claro que ele vai ter muito mais atribuições. Então fica um alerta aí, né? Nosso tema é sobre como escolher nossos gestores, como amadurecer a população no que diz respeito ao voto. Esse ano teremos voto, daqui mais 2 anos de novo, né? A cada 4 anos renovamos os nossos votos para o poder executivo e que essas escolhas sejam sempre pautadas nessas questões sociais. Acabamos de discutir a questão do trabalho em presídios, então a segurança pública, moradia, projetos de saúde, falamos aí sobre a doação de sangue, tudo isso envolve vocês, jovens que vão fazer Enem. Tudo isso tem que envolver toda a comunidade, toda a coletividade. Nós não podemos mais achar que o nosso papel é ir lá e votar. Nós temos que pedir plebiscitos, temos que pedir referendos, temos que participar de partidos políticos
Eu conto com essa juventude para a gente transformar todas essas questões sociais que nós sabemos têm soluções, mas é preciso trabalhar, é preciso um esforço maior por parte dos nossos representantes. E eu vou encerrar esse vídeo de hoje com a música que trata da favela e fala sobre isso exatamente. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e viver com dignidade que todo cidadão brasileiro merece. Tchau, um abraço para vocês.